Em mais um episódio da série Meus Três Mais, eu trago aqui os meus álbuns favoritos na discografia da carreira solo do Morrissey, sempre lembrado como vocalista dos Smiths, né? Presta atenção que você vai ficar surpreso com as minhas escolhas. Meu amigo e minha amiga, eu tenho outra dica maravilhosa para você. Uma das autobiografias mais incríveis que eu li nos últimos tempos. Set the Boy Free, a autobiografia do Johnny Marr, eternamente conhecido como o ex-guitarrista dos Smiths. É um livro incrível, cara, que conta toda a história do Johnny Marr, inclusive, evidentemente, a história dele com os Smiths, que é uma das bandas mais icônicas de todos os tempos. E o mais incrível, o livro tem revelações inacreditáveis, como a quase volta dos Smiths em 2008. Uma história absolutamente incrível, aliás, junto com outras histórias maravilhosas, porque o Johnny Marr é um dos guitarristas mais sensacionais de todos os tempos, e o livro conta absolutamente tudo, com um texto envolvente, com um monte de histórias, fotos, uma autobiografia espetacular, que ainda vem com um kitzinho, com um marcador de página exclusivo, um pôster e um adesivo. É uma aquisição obrigatória para quem gosta de música. Mais uma grande jogada, grande golaço da editora Belas Letras. E você sabe que aqui você tem desconto, né, meu amigo? Você clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter esse desconto incrível. E vou dizer uma coisa, é uma das autobiografias mais sensacionais que eu já li nos últimos tempos. Eu recomendo muito. Não perca essa oportunidade, tá bom? E agora a gente segue com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, eu trago aqui mais um episódio da série Meus Três Mais, os meus álbuns favoritos dentro da carreira solo do Morrissey, ex-vocalista dos Smiths. Ele sempre vai ser lembrado por isso, né? E o Morrissey é um dos exemplos daquilo que eu sempre falo, que eu separo a pessoa jurídica, né, da pessoa física, ou seja, eu separo a obra do ser humano Morrissey, né, que andou falando muita bobagem nos últimos anos, né, uns apoios meio esquisitos, mas enfim, isso é outra história. Claro que antes de eu mostrar os meus 3 discos preferidos da carreira solo do Morrissey, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem umas camisetas muito legais, como essa aqui que eu estou usando, e também vai clicar aqui na descrição do vídeo em Seja Membro, porque aí você vai poder ser sócio do exclusivíssimo Clube de Membros VIP aqui do YouTube. Um local cheio de vídeos inéditos e exclusivos para quem for sócio. Séries inéditas, tem, aposto que você não sabe, exclusivo para pro clube, vai ter palestras, cursos, você vai poder assistir alguns shows, inclusive dos bastidores, vai ter descontos especiais dos nossos parceiros, enfim, é um local muito legal, repleto de material inédito, exclusivo, que você não vai encontrar em lugar nenhum, tá bom? Então clique aqui abaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e divirta-se com todo o material que eu vou colocar lá. Então vamos lá, vamos começar. Vou colocar inclusive numa ordem, né? Em terceiro lugar, né? Vou comentar assim, está esse disco aqui, ó. Years of Refusal, disco de 2009. Pois é, você não esperava por isso, né? Esse disco aqui, ele tem um som muito robusto, totalmente conectado com um dos discos anteriores, do qual eu vou falar ainda aqui nesse vídeo. E o Morrissey, ele fez desse álbum aqui uma espécie de manifesto de resistência, vamos dizer assim, contra todos aqueles que ainda ansiavam por um retorno àquele tipo de sonoridade
dos Smiths. Não é que ele, na verdade, ele não iria de forma alguma recriar o passado aqui, né? Passado, inclusive, tão distante. Ainda mais quando ele tinha lançado anteriormente 2 discos também muito bons, que são esses aqui, ó. O You Are the Quarry, de 2004, e o Ringleader of the Tormentors, de 2006. Também são 2 discos que eu recomendo muito a audição deles. Consciente do seu envelhecimento, o Morrissey, ele não se prendeu, inclusive, a fazer, a criar tentativas de surpreender quem ouve o disco com atenção. Mas ele também ele não deixou de exibir um certo rejuvenescimento sonoro e poético nos vocais. E ele tá nesse disco aqui confortavelmente, vamos dizer assim, envolto em guitarras distorcidas, usando de melodias vocais muito bem escolhidas. Inclusive, ele na verdade, ele cuidou bem da sua reputação logo de cara na pesada música que abre o disco, que é Something Is Squeezing My Skull, que é uma canção meio ramonesca, vamos dizer assim, né? Ele adora os Ramones, né? E tem também 2 canções que, por incrível que pareça, tem eu diria que é um momento Blue Oyster Cult do disco, tá? Que é That's How People Grow Up e Mama Lay Softly on the Riverbed. Você vai ouvir essas músicas, você vai notar que tem um quesinho de Blue Oyster Cult, por incrível que pareça. E esses momentos de energia do disco, cara, espalha uma vitalidade, vamos dizer assim, para o disco inteiro. Você tem faixas, por exemplo, como Black Cloud. Tem uma outra música épica que chama It's Not Your Birthday Anymore. E tem também uma outra... Cara, tem uma música que tem uma vibe meio Sex Pistols, que chama-se All You Need Is Me. E essas canções realmente se beneficiam de toda essa influência sônica. Aliás, diga-se de passagem, a banda de apoio do Morrissey, ela, nesse disco, assim como aconteceu nos anteriores, essa banda tem um papel importantíssimo na sonoridade do disco, na direção musical que esses discos seguiram desde os anos 90. Então, aquele clima de sofrimento miserável, que sempre foi uma característica do Morrissey, ele continua presente nesse disco. Só que ele está envolto num sarcasmo, vamos dizer assim, muito bem elaborado em termos poéticos. Você percebe isso numa balada linda que tem nesse álbum, que chama-se You Were Good in Your Time. Tem também canções que são muito envolventes, vamos dizer assim, como One Day Goodbye Will Be Farewell. E tem também uma outra chamada I'm Okay By Myself. E ele faz uma bela concessão pop numa canção que é genial, que chama-se I'm Throwing My Arms Around Paris. Esse disco tem uma curiosidade. Você tá vendo a capa aqui? Pois é. Ele está segurando um bebê, que na verdade é o filho do assistente do tour manager dele, que inclusive conheceu a mãe da criança num show do Morrissey em Boston. E esse disco, só para terminar, ele foi muito bem produzido pelo Jerry Finn, que foi um produtor que morreu, cara, de hemorragia cerebral e de ataque do coração aos 39 anos, um mês depois que esse disco foi lançado. E é um álbum que é um daqueles discos do Morrissey que vão ser devidamente dimensionados no futuro, que pode começar agora, quando você
vai ouvir esse disco e você vai prestar muita atenção. Esse aqui, então, é o meu terceiro disco preferido na discografia do Morrissey. Meu segundo álbum preferido na discografia dele é esse aqui, ó. Olha aqui. Justamente o primeiro. Viva Hate. Tá? Isso aqui, edição inglesa. Olha que demais. Pois é. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Essa edição é incrível, cara. Olha que legal. Olha que máximo. Legal, né? Então, deixa eu ver que tem mais. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem aqui, ó. Meu. Esse é o meu segundo disco preferido na discografia e foi exatamente o primeiro disco solo dele assim que acabou, que ele lançou logo depois que acabou os Smiths. E era óbvio que o Morrissey ia sair em carreira solo depois do final da banda. Você tá entendendo? E era óbvio também que ele iria provar que ele poderia sobreviver artisticamente, vamos dizer assim, sem aquelas canções compostas magistralmente pelo Johnny Marr, né, em termos de instrumentais. E essa estreia, na verdade, ela foi lançada 6 meses depois que o anúncio oficial dos Smiths veio para a imprensa. 6 meses depois saiu esse disco aqui. A produção desse álbum foi do Stephen Street, que foi o mesmo produtor do derradeiro álbum de estúdio dos Smiths, que é o Strange Ways, Here We Come, tá? E o produtor, espertamente tratou imediatamente, logo no começo da produção do disco, de valorizar a guitarra do Vini Riley, que é vamos dizer assim, o mentor daquele projeto Durand Column, tá? Lembra disso? Que também eu recomendo muito que vocês conheçam. E ele também ajudou a fazer uma transição sonora, vamos dizer assim, para que o fã dos Smiths não ficasse muito assustado, mas que também mostrasse para esse mesmo fã que o lirismo adocicado, vamos dizer assim, e sofrido, poderia conviver com um certo experimentalismo. O que explica a abertura, a faixa de abertura desse disco, que tem umas experimentações, tem umas dissonâncias meio estranhas, que é uma canção chamada Alsatian Cousin. E também pelo fato de incluir também uma outra canção muito delicada e linda aqui, chamada Bengali in Platforms. Ah, tem um detalhe. Tempos depois do lançamento desse disco, o Vini Riley, ele disse que ele tinha sido o coautor de todas as músicas desse disco, com exceção de Suedehead. E o Stephen Street negou isso completamente, dizendo que ele, Stephen Street, é que tinha, na verdade, criado todas as músicas, gravado o baixo e várias das guitarras do disco, e o Morrissey colocou as letras. E aí, em 2014, o Vini Riley, ele deu uma entrevista, ele se desculpou, ele admitiu que ele tinha mentido, e ele se desculpou publicamente com o produtor. Só para deixar claro a historinha por trás desse disco. E de uma certa forma, o fato de ter a presença do Stephen Street como produtor, por um outro lado, também deu ao Morrissey a oportunidade dele fazer, nesse disco de estreia, uma espécie de continuação do Strange Ways, Here We Come. E nas canções, cara, são 12 músicas aqui, absolutamente esplêndidas, cara. A começar pelos 2 espetaculares hits que esse disco aqui rendeu. Suedehead e Every Day is Like Sunday. 2 músicas incríveis. Claro que aconteceram algumas concessões em relação aos padrões sonoros da época, isso foi feito,
como por exemplo a presença de teclados, que é uma coisa, por exemplo, que o Morrissey, Morrissey e todos os Smiths sempre detestavam, né? Mas tem a presença de teclados numa canção aqui muito legal, que chama-se Break Up the Family. E é claro que o disco inteiro está recheado com aquelas letras, né? Aquelas letras incríveis, como por exemplo, tem uma letra incrível numa canção que é meio acelerada, chamada I Don't Mind If You Forget Me, também que é uma canção incrível. Tem algumas canções mais introspectivas, como Late Night Maudlin Street e Treat Me Like a Human Being. E também tem uma outra letra muito legal numa música curtinha e eminentemente acústica, chamada Little Man, What Now? A mesma verve ácida, né, que sempre esteve presente nas letras do Morrissey, quando ele abordava a política, por exemplo, está aqui nesse álbum presente numa canção muito legal, chamada Margaret on the Guillotine, que tem uma levada só de guitarra e violão, e o Morrissey, ele descreve a morte da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher como um sonho lindo. E essa letra, ela é tão cortante, cara, que assim que saiu o disco, o Morrissey foi convocado para dar explicações a respeito dessa letra. Sabe para quem, cara? Para o Serviço Antiterrorismo Britânico. Você tem uma ideia do negócio. Ah, tem uma curiosidade. A gravadora EMI, australiana, considerou que o título Viva Hate era inapropriado. Então, ela tomou a iniciativa de rebatizar o álbum como Education in Reverse. E foi exatamente dessa forma que o disco foi lançado na Austrália e na Nova Zelândia. Então, meu amigo e minha amiga, o meu segundo álbum preferido na discografia do Morrissey é o Viva Hate. E você vai ter uma surpresa agora, porque eu vou te falar qual é o meu disco preferido na discografia. E o meu preferido é esse aqui, ó. Your Arsenal, disco de 1992. Esse disco, para quem tinha se contentado com o álbum anterior, que é esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é o Kill Uncle, tá? Inclusive eu tenho até um compacto aqui, né, que eu guardo aqui junto com ele, que é November Spell na Monster, aqui, ó. Para quem tinha se contentado com esse disco, com a sonoridade dele, o Your Arsenal foi um choque. Um choque. Por quê, cara? Porque o disco, ele tem uma potência sonora em cada uma das canções, que é um negócio impressionante, cara. Esse disco é um álbum estupendo e foi produzido pelo saudoso Mick Ronson, que tinha sido guitarrista do David Bowie, nos anos 70, na banda Spiders from Mars, e ele tinha participado do Mother Hoople. Então, com a produção do Mick Ronson, que era um extraordinário guitarrista, o Morrissey, ele se viu de uma certa forma revigorado, por assim dizer, por se ver envolvido nessa uma muralha de guitarras, né? Distorcidas, inclusive. E essas guitarras foram tocadas por um guitarrista muito bom chamado Alan White. E, cara, você ouve esse disco ainda hoje, tudo soa ainda muito portentoso, cara. Até hoje. E assim, os baixos absolutamente gordurosos, assim, aquela bateria trovejante, vamos dizer assim, né? Como a gente usava na nossa adolescência. Tem uma música nesse disco aqui chamada Glamorous Glue, que ela é totalmente influenciada pelo David Bowie nessa fase aqui, ó, do Aladdin Sane, né? Então ia do glam rock até rockabilly. Cara, rockabilly, presta atenção, rockabilly, exatamente. Vide a abertura com a sensacional You Gonna Need Someone on Your Side, tá? E numa outra canção também chamada Certain People I Know.
E o Morrissey, ele assumiu uma arrogância, assim, maravilhosa, sabe? Nas canções que afastaram o cara daquele pop radiofônico, que de uma certa forma ele vinha fazendo nos discos anteriores. E ele colocou aqui, cara, algumas das letras mais corrosivas, vamos dizer assim, naqueles comentários que ele sempre fez, cara. Naquela abordagem do que acontecia no cotidiano emocional, no cotidiano social e político, que sempre foi uma marca registrada, uma marca artística dele muito registrada e muito pessoal também. Então, é um disco que você tem momentos de uma delicadeza acústica muito grande numa canção, por exemplo, chamada We Will Let You Know, e você tem uma linha de vocal que combina assim absurdamente com a letra. E até mesmo dá para sacar uma pequena influência gospel, por exemplo, numa canção linda e meio dramática chamada I Know It's Gonna Happen Someday. E também tem uma outra canção chamada Tomorrow, que aqui encerra o álbum, que dá uma bandeira total, de que o Morrissey, ele compôs essa música, uma pérola pesada, vamos dizer assim, que poderia estar fatalmente incluída no lendário Queen's Dead, que é o álbum dos Smiths. Que essa aqui é uma obra-prima, né? Inclusive essa aqui é a edição inglesa original da época, tá? Enfim, não só o Your Arsenal é o disco mais pesado que o Morrissey fez. É o meu disco preferido na discografia solo dele e para mim é uma obra-prima. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses então foram os 3 álbuns que eu mais gosto na discografia do Morrissey. Deixa aqui nos seus comentários os seus 3 discos preferidos da discografia dele e por quê, tá bom? E também não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP aqui do YouTube, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!